Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, nesta manhã nós somos gratas a Ti, Senhor. Nós somos mais do que vencedoras por aquele que nos amou. Mais do que vencedora por aquele que nos chamou. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que não foste nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, nos nomeou para que nós vamos e demos frutos e permaneça para a glória de Deus. Pai, muito obrigada por nos ter escolhido, Senhor, para estar diante de Ti, para clamar, adorar, louvar, bendizer. Pai, muito obrigada, Senhor, porque não somos dignos nem merecedoras, Pai, mas a Tua misericórdia nos alcançou, a Tua misericórdia, Senhor, aleluia, está sobre as nossas vidas, Pai, e nós somos gratas nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela noite de paz, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por todos os livramentos que nós não vimos, mas que sabemos o Senhor nos deu, por todo trabalhar, Senhor, até mesmo pelo Teu silêncio, Pai, que muitas vezes nos está escondendo, Pai, para que o mundo espiritual não ouça, não veja, não saiba o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está planejando, o que o Senhor está executando nas nossas vidas, Pai. Quantas vezes Tu se cala, Senhor, para nos esconder. E nós ficamos ansiosas, apreensivas. Ficamos, Senhor, questionando a Ti. Senhor, nos ensina a descansar, Pai. Nos ensina, Senhor. Porque eu sei, eu entendo que quanto menos o Senhor fala em público, Pai, mas o Senhor está fazendo. E eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio, porque quando Maria te chama, Jesus, para dizer que acabou o vinho, tu diz que ainda não é chegada a tua hora. Não é chegado o tempo de se revelar. Não é chegado o tempo de ser revelado aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. E quantas vezes nós não entendemos, Pai, esse silêncio. Anarabai. Pai, que nós não sejamos roubadas nesse tempo, roubadas da nossa paz, roubada da nossa alegria, roubada da nossa certeza nesse tempo de silêncio, nesse tempo de trabalho. Deus, aleluia, porque eu me lembro da olaria. Ah, Senhor, os artistas, os pintores, escultores, os oleiros trabalham em silêncio, enquanto a sua criatividade está a 1000 por hora, enquanto seus pensamentos, o seu ato criativo está acelerado, Senhor, ele está em silêncio, desenhando com suas mãos, Pai, o vaso que vai sair no final. Ah, Senhor. E quando o Senhor leva Jeremias para a olaria, o Senhor só manda ele observar. O Senhor não diz questiona, me pergunta, me argue, não. Não, o Senhor diz observa, veja, contempla, e contempla aquilo que eu estou a fazer.
Contempla Rabasturabacaia, Soramanarabassurabai. Aleluia. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos entender este mistério. Esse mistério do teu silêncio, esse mistério do teu agir, Senhor. Nos mostra, Pai. Nos mostra. Deus, que nessa manhã a tua palavra venha nos ensinar. A tua palavra venha nos corrigir. A tua palavra venha nos exortar, Senhor, nos edificar. A tua palavra, Senhor, nesta manhã, esteja sobre as nossas vidas, Pai, como muros, como muralhas de proteção. Ore mandarabasto, ire mandarabacai, ire mastui, ire menai. Os homens confiam em grades, em alarmes, em guardas, em armas. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos naquele que não perde batalha, e que é general de guerra, mesmo com as mãos limpas, com as mãos vazias, nós confiamos no Criador de toda a terra, que nesta manhã, Pai, a tua misericórdia nos alcance, a tua graça, Senhor, aleluia, nos fortaleça, e o teu amor, Senhor, nos dê paz. Pai, toma tudo em tuas mãos, fica conosco, fala conosco, abre os nossos ouvidos, nos torna sensíveis à voz do teu Espírito. Esse é o meu clamor, Pai. E eu clamo em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cada dia é importante. De mim testificaste. Atos 23:11. Mas vós sois a geração eleita, para que anuncieis as virtudes de Deus. 1 Pedro 2:9. Vamos passar uma vida inteira dando orgulho ao nosso Pai Celestial. Use a sua singularidade para fazer isso. Você já saiu do útero chamado. Não se considere um produto do DNA de seus pais, mas uma nova ideia do céu. Faça de Deus algo grande. Torne-se quem você é por Ele. Ele não transferiu você de uma vida monótona e destinada à morte para uma aventura rica e dirigida para o céu? Lembre-se, vós sois a geração eleita, para que anuncieis as virtudes de Deus. 1 Pedro 2:9. E faça isso todos os dias da sua vida. Como com Deus, cada dia é importante, cada pessoa é importante, e isso inclui você. Louvado seja o nome do Senhor, quebrando a rotina. Então, a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente não entende, né? Que tudo é importante. Tudo. Todos são importantes. Às vezes, na ótica humana, a gente valoriza isso ou aquilo, ou aquilo outro, e a métrica do céu não é assim. A métrica do céu é que todos têm valor. Todos são necessários, todos são úteis, é por isso que nós somos um corpo. Eu fico imaginando, quando eu fazia faculdade, quando eu fazia enfermagem, a gente estudava fisiologia humana, são trilhões e trilhões e trilhões de células, e todas elas são importantes. Se não fosse, ele faria uma célula só. Já pensou você fosse uma célula só? Eu fosse uma célula só? Mas não somos. Por quê? Porque tudo é importante. Tudo é importante. E, às vezes, a história do corpo, ela mostra muito isso.
Porque quando teve uma reunião, né, o cérebro gritou: eu sou o mais importante. Sou eu que penso, sou eu que dou os comandos, sou eu que mexo em tudo, todas as células. Sou eu. Aí o coração disse: não, o mais importante é que sou eu. Se eu parar de bater, vocês morrem. Morrem todos vocês. Eu sou mais importante. E começou aquela guerra. Por quê? Porque um queria ser maior, melhor do que o outro. Aí o Anos falou assim: mais importante aqui sou eu. Aí todo mundo riu. Todos os órgãos riram. Eles disseram: você, fedorento, você é o mais importante? Caíram na gargalhada. Ele disse assim: eu vou provar para vocês que eu sou o mais importante. E aí ele trancou durante 3 dias. Em 3 dias, a barriga inchou, os olhos bugalhou, a dor de cabeça era terrível, o corpo doía, a mente não conseguia pensar, de estufada, de dor, de gases. E aí eles fizeram outra reunião e todo mundo concordou: você vai ser o principal. Pelo amor de Deus, libera o corpo. E aí ele liberou. Isso vai nos ensinar o quê? Que às vezes a gente não dá importância para algo, porque a gente acha nojento, a gente acha desprezível, a gente acha feio, só que só sabe o que é quem tem um bom intestino, que funciona regularmente. Mas quem não tem, sabe o quanto custa. Para quem tem que usar uma bolsa de colostomia, que é aquela bolsinha que é colocada na barriga para que as fezes passem ali, é que sabe o tamanho do sofrimento, do constrangimento, da dor, da angústia, da vergonha. Então, todas as partes são importantes, todo o conjunto em harmonia, todo o conjunto em bom entendimento. Então não se sinta menor do que ninguém, não se sinta menosprezada, porque não é assim que o céu te vê. Os homens podem até te ver assim, mas o céu não. O céu não te vê assim. O céu te vê como filha, amada, querida do Pai Celeste. O céu te vê como mais uma que carrega o Espírito Santo. O céu te vê como alguém que leva os tesouros do céu. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Aleluia. O homem pode até fazer cara feia para você, pode até virar o nariz, pode até não querer você perto dele, mas o Senhor te chamou, te ungiu, te escolheu, aleluia, para um grande banquete que vai haver no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então é sobre isso, crente. É sobre se valorize. Saiba quem é você. Saiba quem é você em Deus. Viu? Glória a Deus. Que Deus seja louvado nesta manhã. Então, cada dia é importante, viva ele como se fosse o seu último dia hoje, faça aquilo que você precisa fazer, perdoe quem você precisa perdoar, mande mensagem para quem você precisa dizer eu te amo. Eu mandei mensagem 4h pouco da manhã para minha filha. Eu sei que ela viu um pouquinho depois, mas ela viu. Ela viu. Ela sabia que 4 horas da manhã eu estava pensando nela. Consegue entender? É sobre isso, crente. É sobre você fazer o que você precisa. Ah, mas ninguém manda para mim. Ai, mas meus filhos não me procuram. Não interessa o que os outros fazem. Faça você a sua parte. Alegre a sua alma. Alegre o seu coração. É sobre isso, crente. Sabe? É igual eu vejo assim. Eu sou contra. Vamos colocar assim.
Eu não vou fazer uma comida gostosa para o meu marido, para os meus filhos, não. Eu vou fazer uma comida gostosa para mim. Para quando chegar no final, eu dizer assim: nossa, Adriana, você se superou hoje. Ai, você é egoísta. Não, filho, que se eu achar que eu me superei, você acha que eles vão achar o quê? O que você acha que eles vão achar? Porque a pessoa mais crítica de você mesmo é você. A pessoa que bota mais defeito em você é você. A pessoa que mais diminui você é você. Então faça para você, alegre a sua alma, e todos que estão ao redor verão, sentirão, aproveitarão. Consegue entender? É sobre isso, crente. É sobre isso. Se alegre, faça por você. Vista a roupa que você mais gosta, o sapato que você mais gosta. Ah, mas fulana não gosta. Problema da fulana. É sobre isso. Alegre a sua alma. Lembra? Um rosto alegre, uma alma alegre formoseia o rosto. É sobre isso. Tenho amor, vou dar amor. Se eu tenho alegria, paz na minha alma, vou dar paz. Ai, mas como que dá paz, irmã? Sendo você. Aí as pessoas falam assim: nossa, eu me sinto tão bem quando eu ouço você falar. Ai, me dá uma paz. Ai, depois da oração, eu senti uma paz, eu pude dormir. É isso, é isso. É porque você tem paz. Então você dá paz. Consegue entender? Sentimentos, emoções não são medidas em potinhos. Eu não vou abrir uma gavetinha e tirar um potinho de paz para dar para vocês, não. Ela tem que estar em mim, encrustada na minha alma. E aí vocês vão receber. A fé tem que estar incrustada na minha alma. E quando eu falar, eu vou edificar a fé de vocês. E vocês vão crer. Por quê? Porque eu estou dando o que eu tenho. Consegue entender que é sobre isso? É sobre isso. Receba nessa manhã. Não sei por que Deus está mandando dizer essas coisas, mas eu estou dizendo: receba, receba. Tenha paz com você mesma. Tenha paz. E os outros vão ser alcançados. Entendeu? É isso. É sobre isso. Vamos lá. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles o profeta de Deus que os ajudava. Naquele tempo, veio a eles Tetenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: como vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não lhes impediram, até que o negócio veio a Dário, e então responderam-lhe por carta sobre isso. Cópia da carta que Tetenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfazaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário.
seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E esta obra, apressuradamente, se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira de Deus, provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até aos utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, e o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lã na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão edificando a casa. Né? E aí veio o governador da Além do Rio e os seus companheiros para saber por que eles estavam edificando a casa. E é tão engraçado, a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai vendo na realidade o que acontece. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Tudo está caindo ao redor e alguém vem saber por que você está alegre. Por que você está feliz? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muito. O que está acontecendo? Isso quando eles não acham que a gente está morrendo. Então, eles estão lá edificando a cidade, aí vem gente perguntar: quem deixou? Quem deixou? Você está dando estudo aí? Quem deixou? Ah, você está falando para as mulheres? Quem mandou? Ah, é assim. O mundo é assim. O ser humano é assim. Eles vêm perguntar por que você está alegre, por que você está triste, por que você não morreu ainda. Eles vêm. Você ainda está viva? Eu já ouvi isso, gente. Você ainda está viva ou não? É só o fantasma. Eu já fui. É verdade, gente. É verdade. E muitas vezes isso te abate. Muitas vezes você deixa isso te abater. É crente 007, né? Aham.
Está sempre escondido. Está sempre camuflado. Ele só aparece quando lhe convém. Gente, não deixa essas coisas te abater, não. Diga como aquela mulher: vai tudo bem comigo, vai tudo bem com meu marido, vai tudo bem com meu filho, vai tudo bem porque Deus ainda está no controle, porque Deus está na frente da situação, porque Deus é Deus nos céus e na terra. E muitas vezes você nem precisa responder como este homem. Eles disseram o quê? Vai perguntar para o rei. Vamos lá, capítulo 6. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquemetã, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos sejam firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesas se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tetenai, governador de além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa e a estes homens para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto de Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deixe-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todos os homens que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. O Deus que, pois, fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Ô, glória! Ou seja, quem te deu? Quem deixou? Quem mandou? Foi Deus. Foi o rei. Foi o rei. É o rei. Ele está no controle. E não vai faltar nada. Não deixa faltar nada. Mande toda a provisão. Mande tudo o que necessitam. Mande. Ontem eu estava vendo, acho que é The Chosen, acho que é um negócio assim. Aí que eu nunca vi, né? Eu estava vendo ontem. Aí eu estava vendo Jesus fazendo o sermão. E
ele estava justamente naquela passagem que diz assim: vosso Pai que está no céu sabe de tudo que vocês precisam. Estava lendo Mateus, né? 5, 6 e 7 ali. Ele sabe. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele é provedor. Deus proverá. Aí, eles mandam, o rei manda edificar o muro, faz um decreto. Faz um decreto. Você sabia que há um decreto sobre a tua vida? Que aquilo se fará e nada vai impedir? E ele diz que se ofereça bezerros, carneiros, cordeiros para o holocausto, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia para que não haja falta. Por quê? Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Sabe por que Deus nos dá? Porque nós estamos aqui, em pé diante dele, clamando por um, clamando por outro. Estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte. E Deus está fazendo a dele. Deus está promovendo para mim e para você tudo o que nós precisamos, dia após dia, para que nada nos falte. E eu faço o quê? Continuo orando. Orando por quê? Pelo teu umbigo, tua casa, teus filhos? Não! Não! Da tua casa Deus cuida. Cuida da obra. Cuida daquilo que é dele. Cuida daquilo que diz respeito a ele. Que da tua casa, da tua família, Deus cuida, coloca isso na sua cabeça. Não é uma barganha, não é uma troca, é uma promessa, é uma profecia, é um decreto. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é barganha. Não é, não. Olha, Deus, eu estou aqui, o senhor está vendo? Estou fazendo. E aí? Não, não é sobre isso. É sobre ter alegria. É sobre ter necessidade de fazer. Não é sobre barganha. Como eu disse, eu podia estar roubando, estar matando, mas eu estou aqui. Não é assim? É, mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu amo quem me amou. Eu amo quem me chamou. Eu não quero ir sozinha, eu quero levar o maior número possível comigo. Porque o que é bom a gente tem que repartir, divulgar. E é isso, crente. É sobre isso. Então não é sobre barganha. O dia que você entender isso, você para de sofrer. O dia que você entender que ele está cuidando de tudo. Ai, irmã, mas não saiu do jeito que eu queria. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é da sua maneira, é da maneira dele. Não é como você quer, é como ele quer. E eu te garanto, no final você vai agradecer por não ter sido do seu jeito, mas do jeito dele. No final você vai louvar a ele por isso. Entende? Porque ele está no controle. Ele está no controle. E aqui, Ageu e Zacarias, que são os profetas, estão profetizando, estão inspirando, estão edificando aquele povo para que eles permaneçam na obra do Senhor. Permanece.
Ah, mas a obra do Senhor é difícil. Ah, mas a obra do Senhor dói. Ah, mas na obra do Senhor a gente não é compreendido. Ah, na obra do Senhor a gente é criticado. Mas aí você canta aquele hino assim: vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. É isso. Vai valer a pena. Ai, irmã, mas eles estão me criticando, eles estão me apedrejando. E daí? Bem-aventurados sois vós. Gente, essa palavra, ela não para de ecoar na minha mente. Não para. Tem coisa que parece assim, que eu durmo com isso e levanto com isso. Por quê? Porque tem palavras que parece que incrusta assim, ó, na alma da gente. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você está achando que você é privilegiada? Porque estão falando mal de você? Porque estão te criticando? Porque diz que você não vai para o céu? Você acha que você é privilegiado? É só contigo? A irmã me perguntou ontem, irmã, será que essas coisas acontecem com todo mundo ou só com a gente? Eu disse, filha, Paulo diz que os nossos irmãos sofrem as mesmas perseguições em todo mundo. Então, na China, no Japão, na Austrália, no Marrocos, Estados Unidos, em todos os lugares, tem crente passando pelo que você passa. Aí você acha que, ai, só eu sofro. Ai, meu Deus, como eu sofro. Como eu sou perseguida. Não é não, filho. Sai desse palco aí. Desce desse pedestal. Para com isso. Para de show. Volta para a realidade. Isso é por causa do amor de Cristo. Isso é por causa da obra. Isso é por causa daquilo que ele tem na tua vida. É por causa da tua chamada, do teu ministério. Que os nossos inimigos estão dentro da nossa casa, não é porque eles são seus inimigos, não. É porque eles são os mais pertos. Então, quando eles derem brecha, é eles que o inimigo vai usar para nos atingir. O, o inimigo mais perigoso é aquele que está mais perto de você. Se vier um lá na outra rua com a metralhadora na mão, com um revólver na mão, e tiver alguém do seu lado com um canivete, o que está do seu lado é mais perigoso, porque ele tem maior acesso a você do que o outro. Entenda isso. Coloque isso na sua cabeça. Não é porque eles são seus inimigos, não. Seu inimigo não é o seu marido, seu filho, não é o seu pastor, não é a irmã que senta com você do lado do banco, no mesmo banco na igreja. Não. É aquele que dá brecha. É aquele que dá brecha. Ele vai ser usado pelo inimigo. Entende? E é só isso. Então, nós é que temos que vigiar. Vamos voltar aqui. Alguém depois abre o Salmo 87 para ler para mim, por favor? Acaba-se o templo. Capítulo 6 de Esdras, versículo 13. Então Tetenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram, apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas,
E o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração dessa casa de Deus com alegria. Ou seja, eles começaram no primeiro ano do rei Dário e acabaram no 6º ano. E ofereceram para a consagração dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra para buscar o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, olha só, quando Deus quer, quando Deus está no propósito, está no negócio, ele muda até o coração do outro para te ajudar. Então, olha, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Então, quando é Deus na causa, você não precisa se preocupar, porque o próprio Deus te dá vitória. O próprio Deus entra para te dar vitória. Ele muda o coração das pessoas. Ele tira o sono das pessoas. Ele levanta pessoas para orar e clamar por você, que você nem sabe que estão clamando na madrugada por ti. E é sobre isso. Não se preocupe. Faz a sua parte e deixa que Deus faz o resto. Descansa nele, confia nele. Você não está só. Você não está sozinha. Deus levanta pessoas para clamar por você. Deus coloca no coração, Deus tira sono. Deus faz. E tá tudo bem, porque Deus é Deus. Amém? Alguém pode ler Salmo 7, do versículo 1 ao 7º. Por favor. Graça e paz, amados. 87, né? De 1 ao 7. E O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Selá. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que das Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. Selá. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Amém. glória a Deus. Obrigada, Deus abençoe. Olha só, o Senhor ama as portas de Sião. O Senhor ama. O Senhor nos ama. Você acredita que você é uma porta para que outras pessoas passem? Para que outras pessoas cheguem? E é isso. É sobre isso. É sobre Deus amar o que está em nós. É o que está em nós. O que está nos transformando. O que está nos purificando. Nos libertando. Entende? Então, é sobre fazer, buscar o reino de Deus. Porque a gente cumpre os 2 grandes mandamentos.
que Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente está fazendo a obra, quando a gente está buscando o reino, a gente está amando não só a Deus, como ao próximo. Porque quem vai aproveitar disso? Não é o próximo. Tudo que eu estudei, tudo que eu busquei, tudo que eu... Quem usufrui além de mim? É quem passa por mim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Passa por mim. Passa por mim. E Deus ama as portas de Sião. Deus ama. Deus te ama. Independente de qualquer coisa. Ele te amou quando você estava afundada no pecado. Quando você estava toda torta, toda estribuchada. Ele já te amava. Imagina agora. Imagina agora que você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, que você tem as palavras dele no teu coração. Você pode não saber a Bíblia toda, mas a palavra de Deus está incrustada em você. O Espírito dele está sobre você. O amor dele está sobre a sua vida. E é sobre isso, crente. É sobre isso, é sobre valorizar o que nós temos, o que nós somos. Não é sobre a gente se achar, não é como o mundo vê, mas é como o céu nos vê. Provérbios 21, 19 a 20. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então, a gente precisa aprender a ser sábio. Sabedoria não é um negócio que você nasce com ela. Você aprende. Porque, na verdade, você nasce sem nada. Você nasce vazio. É como se fosse uma página em branco. Você aprende a falar, aprende a comer, aprende a andar, aprende a pensar, aprende a ouvir. E você aprende a ser sábio. Precisa aprender a ser prudente, a ser manso, a ser humilde. Humildade não é roupa. Humildade não é jeito de falar. Humildade é no coração, é na alma. É quando você entende que você não é maior, nem melhor do que seu ninguém. E isso é lindo. É maravilhoso quando a gente alcança algumas coisas na vida da gente. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Pelo amor de Deus, passei 2 páginas. Eu falei, não acaba hoje não. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos príncipes dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar conforme a lei e contra a lei. Me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Esse aqui são aqueles que acham que porque o outro tem uma carteira, ele é maior do que os outros. Só que você não pode ferir a lei em prol da lei. Isso nem da lei da terra, nem da lei do céu. Entende? A gente não pode.
A gente falou na segunda-feira um pouquinho sobre a tal da intolerância religiosa. Eu não posso ofender a religião alheia por conta da minha religião. Eu não posso ferir a religião dos outros por conta daquilo que eu acho que é certo. Eu vou estar cometendo um crime do mesmo jeito. Entende? E aí, o sumo sacerdote mandou ferir ele. E acho que está certo? Porque não estava falando a mesma língua? Porque não estava falando o que eu queria que falasse? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Aí aqui Paulo até reconhece que ele está errado, que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. Por quê? Porque mesmo o outro estando torto, o outro ainda tinha autoridade. Entende? Então não é questão do que eu acho. É questão de princípio. É questão de hierarquia. É aquela história que eu falo sempre. Não importa quem está certo ou quem está errado. Precisa-se cumprir princípios e propósitos. Não se pode pular isso. Porque o outro está certo ou porque o outro está errado. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Ou seja, ele mesmo vai acusar ele mesmo de ser fariseu, né? Mas aí, o que ele está dizendo é o seguinte, só que agora os meus olhos se abriram. Eu era crente legalista. Mas aí eu entendi que o amor de Deus é maior do que a legalidade. Como tem muita gente que não aceita, irmão. Por exemplo, tem muita gente, ainda existem igrejas e pessoas que se a irmã tiver com o cabelo cortado, tiver com brinco na orelha ou tiver usando maquiagem, não pode dar oportunidade para a irmã. Ainda existe. E isso é o quê? Religiosidade. Isso é ser religioso. E às vezes a gente pega um que não usa brinco, que não usa maquiagem, mas que está em pecado. E a gente não vê o pecado. Por isso que a gente não pode ver com os nossos olhos. A gente tem que ver com os olhos do Senhor. Lembra quando Samuel vai ungir Davi? Ele olha para os filhos de Jessé, Nadab, Abiú. Não, Nadab e Abiú não. Desculpa. Eu troquei as bolas aqui. Ele olha para os filhos de Jessé, e eu esqueci o nome dos meninos, mas eram homens do exército, eram homens grandes, fortes. O primogênito era o maior deles. E ele diz, com certeza, esse é o escolhido. E Deus diz, eu não vejo como você vê. Você está olhando só por fora. Eu estou olhando por dentro. Então, muitas vezes a gente pega uma coisa que é totalmente impura e qualifica como pura. E a gente pega uma coisa que é totalmente pura e qualifica como impura. Por quê? Porque nós ainda somos religiosos. Ainda estamos olhando a aparência. E quantas vezes a gente se engana? Quebra a cara. Então a gente tem que parar com isso. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, então vamos lá, Abinadab, Simei, Ossamá, Natanael, Radai, Ozem e Eliú. Esses são os irmãos de Davi. Então, Abinadab era o maior, era mais bonito. E aí, Samuel olha para ele e diz assim, com certeza é esse.
E Deus diz, não, você está enganado. Tem nada a ver. Então, vamos lá. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhes o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é o mandado para Cesareia. Quando já era, ou seja, vamos voltar aqui, e na noite seguinte, o Senhor se apresentou a Paulo e disse para ele, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Ou seja, Deus dizendo para ele assim, olha como os crentes precisam ouvir isso. Deus dizendo assim, você está preso, mas foi o diabo não, fui eu. Você está devendo, foi o diabo não, fui eu. Você está doente, foi o diabo não, fui eu. Eu ainda sou na tua vida. Eu ainda estou trabalhando. Para de dar glória para quem não tem glória. Para com isso. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida não tem diabo não, filho. Ele foi expurgado faz muitos anos. Ele até tenta. Ele até levanta. Ele até procura uma brechinha para entrar. Mas assim que a gente vê, sente, cheira o cheiro de podre, a gente repreende em nome de Jesus. E é sobre isso, crente. Então, para com isso. Tira isso da sua vida. Quem impera na sua casa, na sua vida, na sua família, é o Senhor. E se ele entrar, entra para cair. E se ele entrar, ele vai sair, porque Deus é mais. Vamos lá. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eles queriam matar ele de qualquer jeito. E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramos-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo, ou seja, fizeram greve de fome. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seu negócio. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse, o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa que lhe dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, que tens que me contar? E disse ele, os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir deles alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando cilados, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessas. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que lhe havia contado aquilo.
Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que o inimigo trame contra você, contra a sua casa, contra a sua família, Deus sempre vai mostrar. Deus sempre vai dar um jeito. 40 homens, eles queriam matar a Paulo. Mas Deus fez o quê? Fez o sobrinho dele, filho da sua irmã, ir lá dizer a ele o que estava acontecendo. Para quê? Para dar um livramento a Paulo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que o inimigo queira ver a tua morte, a tua ruína, a tua destruição, o seu fim só chega quando Deus decreta. Só morre quando Deus permite. Só acaba quando Deus diz chega. Não sei se você está entendendo. Viva! Viva! Aproveite! Viva! Porque o Todo-Poderoso ainda está no controle de todas as coisas. Então descansa nele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós somos gratas a Ti nesta manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia, por toda a Tua graça, Teu poder. Que as Tuas filhas saiam, Senhor, aleluia, mais fortalecidas, mais convictas, mais crendo que o Senhor está no controle. Pai, não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o problema, o Senhor ainda é Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Continua nesse devocional, toma as tuas filhas, ajuda elas, fortalece elas, guia elas, Pai, alegra a alma e o coração, e que seja um dia de paz e de vitória para todas, em nome de Jesus. Amém? Beijos, amo